A polícia sueca diz que está a investigar o motivo do ataque com arma de fogo na terça-feira num centro de formação para adultos em Örebro. As autoridades só revelam a identidade do atirador depois de confirmá-la em testes de ADN. A imprensa local avança que se trata de um sueco de 35 anos, desempregado há uma década e com problemas psicológicos. Segundo a polícia, o suspeito, que morreu no local, nunca tinha sido condenado por qualquer crime. Han har vapenlicens för 4 vapen och samtliga de här 4 vapnen är beslagtagna. 3 av de vapnen fanns bredvid honom i samband med att polis säkrade honom där inne i byggnaden då. Våran bedömning och utifrån den förundersökning och det insamlingsarbetet som är gjort, det är ju att han har agerat ensam i det här dådet. Det är utifrån de uppgifterna vi har nu och det är det vi kan stå i just nu. Na quarta-feira, os reis da Suécia estiveram numa cerimónia religiosa em Örebro em homenagem às vítimas. A população acendeu velas junto ao local do massacre que causou a morte de pelo menos 11 pessoas, incluindo o atirador. Há 5 feridos em estado considerado grave. O centro educativo, alvo do ataque, forma adultos que abandonaram a escola e que procuravam completar o secundário ou notas mais altas para entrar na universidade. O local da tragédia é agora palco de homenagens às vítimas do pior tiroteio alguma vez registado na Suécia. Sob forte vigilância policial, a comunidade de Örebro tenta recuperar do episódio que fez 10 vítimas mortais num centro educativo para adultos. O atirador também morreu e a polícia não descarta a possibilidade de haver mais vítimas. Uma testemunha explica que ele e os colegas se barricaram numa sala de aula com mesas e cadeiras antes da polícia chegar e arrombar a porta, num momento de puro terror. And when they took us out from the classroom, when I passed the entrance to the school, I looked down and there was blood everywhere. And then I looked to the right, inside the school, it was blood everywhere on the floor. It was crazy. As autoridades continuam os trabalhos de identificação das vítimas enquanto seguem com a investigação. As autoridades acreditam que o autor agiu sozinho, não tendo ainda divulgado as eventuais motivações que levaram à tragédia. O governo da Polónia anunciou recentemente um programa que pretende garantir a cibersegurança do país durante a campanha para as eleições presidenciais. Uma iniciativa que pretende promover o combate à desinformação, regular o processo de financiamento da campanha e formar os comitês eleitorais. Em declarações à Euronews, o vice-primeiro-ministro do país, responsável pela pasta dos assuntos digitais, revelou que os serviços polacos desativam diariamente mais de 200 domínios online com conteúdos nocivos. E que existem casos de cidadãos nacionais que estão atualmente a ser recrutados na Dark Web pelos serviços russos para influenciar as próximas eleições. To są lata więzienia, więc przestrzegam wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z łatwych, szybkich pieniędzy po to, żeby połączyć się przy współpracy z rosyjskimi służbami, żeby wpływać na polskie wybory, bo to się skończy więzieniem. O Partido Lei e Justiça da oposição diz que o programa é uma tentativa de censura pré-eleitoral. Coś takiego nie nazywa się parasolem wyborczym, tylko po prostu zamachem na demokrację w Polsce. Hasło znakomite, kierunek znakomity. Wszyscy troszczmy się o to, żeby wybory były wolne, uczciwe i niezakłócone przez nikogo, natomiast zróbmy to środkami, które są do tego adekwatne. O Partido Lei e Justiça vai apresentar a sua própria proposta, bem como uma plataforma digital para assegurar a integridade eleitoral na próxima quinta-feira. A primeira volta das eleições presidenciais na Polónia decorrerá a 18 de maio. Nos últimos 3 anos, as encomendas da Shein, Temu e AliExpress para a União Europeia triplicaram, o que tem gerado preocupações em Bruxelas. Atualmente, pacotes com valor inferior a 150 euros estão isentos de taxas aduaneiras, mas a Comissão Europeia pretende eliminar esta isenção o mais rápido possível. A principal razão é o elevado número de produtos ilegais ou potencialmente perigosos para os consumidores. A concorrência desleal com os comerciantes europeus e o aumento da poluição provocada tanto pelos envios como pelas suas embalagens são outras razões. Up to 96%
of products tested and sold on these platforms are not fully compliant with our rules and our safety standards, and we are all aware of many different examples in that respect, whether it be toys or household appliances or chemicals in certain clothes. But of course the consequences can be real and can be very, very serious. O principal grupo de consumidores europeus defende que, para proteger os cidadãos, a União Europeia deve garantir que todas as empresas sigam as mesmas regras. Testes realizados por estas organizações mostram que muitos produtos vendidos online, como brinquedos e têxteis, são inseguros. Se Bruxelas levar a sério a proteção dos consumidores e a descarbonização, deve assegurar uma aplicação equitativa das normas. Ainda na quarta-feira, a Comissão Europeia abriu uma investigação contra a Shein por alegada não conformidade com a legislação da União Europeia. Em resposta, a empresa chinesa garantiu à Euronews que está disposta a colaborar com as autoridades europeias. Trabalhadores do setor metalúrgico de toda a Europa reuniram-se em Bruxelas para exigirem melhores políticas laborais no âmbito da transição energética e que estas incluam mais medidas para salvaguardar os trabalhadores e as suas famílias, bem como um maior investimento na sua formação. Os funcionários temem pelos seus empregos e pelos seus meios de subsistência devido à transição verde europeia. We willen dat als werknemers de transitie maken naar een klimaatneutrale industrie, dat zij mee moeten opgeleid worden om die transitie te kunnen maken en dat wij als vakbonden betrokken worden in het overleg om die maakindustrie en die transitie te kunnen maken naar een klimaatneutrale maakindustrie. Perderam-se quase 1 milhão de empregos no setor industrial na União Europeia desde 2019. De acordo com os sindicatos, os empregadores estão a disfarçar a crise com contratos de curto prazo e horários de trabalho reduzidos, o que pode significar até 4,3 milhões de empregos perdidos. Os sindicatos afirmam que mais de 100 mil postos de trabalho estiveram em risco nos últimos meses. Grandes empresas de toda a Europa anunciaram o encerramento de fábricas e despedimentos, como as empresas alemãs ThyssenKrupp e Volkswagen. Para ajudar na transição, a União Europeia criou o Fundo para uma Transição Justa no âmbito do Pacto Ecológico com 17,5 mil milhões de euros. I think it's good that we have a Just Transition Fund, but I think right now it's not big enough and it can't be used for everything that it needs to be used. For my intents, we need to broaden the scope, we need to have enough resources, especially in those regions where the transition really hasn't taken place yet. So it's important to have a strong Just Transition Fund to support those sectors that need to transition and make sure that the workers get the benefit of it. Os representantes dos sindicatos também conversaram com o Comissário da União Europeia para a Estratégia Individual. Querem que o Executivo elabore uma diretiva sobre transições justas, obrigando as empresas a antecipar e gerir a mudança em plena cooperação com os sindicatos. A Rússia planeia abandonar a Estação Espacial Internacional até ao final da década. O Kremlin lançou com sucesso um foguetão para o espaço pelo interesse da defesa nacional, anunciou esta quarta-feira o Ministério da Defesa russo. Imagens divulgadas mostram o momento em que uma nave Soyuz descola da estação em Plesetsk, no norte do país. De acordo com as autoridades russas, o foguetão Soyuz 2 transportava dispositivos espaciais. No entanto, meios de comunicação locais indicam que se tratam de satélites militares. Este lançamento acontece um mês depois da missão realizada no início de dezembro de 2024. 3 semanas após o cessar-fogo entre Israel e o Hamas, mais de 500 mil de palestinianos puderam finalmente regressar às suas casas no norte de Gaza. Mohamed, de 22 anos, como muitos outros, fez a longa viagem para o norte do território a pé com a sua família após 15 meses de deslocação. Apesar do acesso limitado à internet e à eletricidade, a Euronews falou com Mohamed sobre como a sua vida mudou desde que regressou a casa há apenas uma semana. فلما اجينا بدنا ننزل نزلنا الساعة 7 الصبح. كان الطريق قدامنا يعني شبه صعبة جدا، فيش مية في الطريق، فيش أكل، فيش أي أنواع يعني طعام إن ناكلها على الطريق، وكانت الطريق صعبة جدا. قعدنا ما يقارب من وسط قطاع غزة لشمال قطاع غزة ما يقارب 5 ساعات مشيا على الأقدام، يعني ما أخذناش مواصلات ولا أي حاجة.
كانت طريق صعبة جدا 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 علينا واحنا جايين من الجنوب للشمال. Mas quando chegaram, a casa que a família de Mohamed levou quase toda a vida para conseguir construir estava em ruínas. صحيح انا قاعد فيه. طبعا الدار اللي انا فيها يعني من النص نصها رايح ونصها موجود. يعني باي لحظه ممكن لا سمح الله، طبعا لا سمح الله، تقع العماره فينا. يعني انا قاعد ومخاطر على حالي وعلى اهلي وعلى اطفال اختي عشان بس يعني نأتوا من الشتاء والمطر. Mohamed explica que a sua família já teve que se deslocar 4 vezes desde o início da guerra, vivendo em tendas improvisadas com pouca proteção contra o frio e a chuva. Regressaram a casa para ter pelo menos um teto, mas agora temem que este possa desabar sobre eles a qualquer momento. O acesso a alimentos, água e cuidados de saúde tornou-se ainda mais difícil desde o seu regresso, apesar do aumento da ajuda humanitária que entra em Gaza. يعني نروح على مناطق بعيدة عشان نجيب مية للشرب، مية يعني نستحمى فيها. وبعد اللي هو وقف اطلاق النار ازدادت الامور اسوء. يعني حاليا انا بمشي ما يقارب كيلوات عشان احصل مية للشرب، وهلقيت يعني فيش لا يعني مساعدات بتمرق عبر يعني منظمات إنسانية. Embora as organizações humanitárias tenham aumentado a sua presença no norte do território, a ausência total de infraestruturas significa que continua a ser impossível chegar a algumas zonas. Milhares de pessoas, como Mohamed e a sua família, continuam a ter pouco acesso a bens essenciais. Apesar das más condições, Mohamed, como muitos outros palestinianos, disse que não tem intenção de deixar a sua casa.